Bom dia, vamos iniciar a apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Dislaine Luiza Pereira, intitulado Percepção do Enfermeiro perante a SAI, Sistematização de Assistência de Enfermagem, Revisão Literária. Bom dia. Então, o tema do meu TCC é a percepção do enfermeiro perante a SAI, né? A nossa sistematização de assistência de enfermagem, uma revisão literária. A minha orientadora foi a Ana Santos, tá? O meu trabalho vai decorrer por introdução, conceito SAI, percepção do enfermeiro na SAI e as conclusões finais. Então, a SAI, uma visão geral. Sabemos, então, que a SAI, ela nos norteia, né, a assistência ao paciente, direciona a equipe de enfermagem e tem por objetivo, então, possibilitar a autonomia profissional. E a relevância? Então, a relevância, quando vinculada às tecnologias informatizadas à SAI, torna-se ainda mais relevante para o processo de trabalho assistencial e gerencial do enfermeiro, pois auxilia os profissionais de enfermagem na gestão de suas atividades, isso segundo Santos 2010, tá? Então, a teoria da sistematização e a prática da sistematização considera a importância da implantação da sistematização de assistência de enfermagem em instituições de saúde e informatização dos processos de trabalho na enfermagem. Então, a observação literária é que, através desta revisão literária, analisar se realmente os enfermeiros têm a visão da SAI como um benefício ao paciente e vem facilitar ainda mais o seu trabalho, ou se é realizado como uma obrigação. Então, quais são as dificuldades apontadas pelo enfermeiro perante a SAI, tá? Conceito SAI. Então, a literatura ela nos mostra que o processo de enfermagem ele surgiu primeiramente sob as ideias do plano de cuidados de enfermagem. Então, segundo Wanda Horta, denominam-se processo de enfermagem toda a ação sistematizada praticada de forma dinâmica. Ou seja, a SAI ela é um processo de enfermagem, né? Então, nota-se na literatura, no geral, que são empregadas aí por 5 fases. Algumas com denominações diferentes, mas com o mesmo processo. Tanuri fala que as fases do processo de enfermagem, elas não ocorrem de forma isolada, ou seja, elas se descorrem subsequentes. Então, quais são as fases da SAI? O histórico de enfermagem, né, ou a coleta de dados. Wanda Horta, ela relata que nessa fase, então, é possível a identificação dos problemas, levantamento e investigação do paciente com a utilização de um roteiro. Então, o histórico de enfermagem ele é constituído por 2 etapas, a entrevista e o exame físico. Então, o preenchimento é específico do enfermeiro, né? Não podendo ser delegado a outros profissionais. Esse roteiro ele tem a necessidade de ser claro, conciso, preciso, individualizado e sem duplicidade de informação. O diagnóstico de enfermagem, né, que é a nossa segunda etapa do processo de enfermagem, ele traz o quê? Vem visando a identificação dos problemas através, então, das informações coletadas no histórico de enfermagem. Nós temos hoje, né, a ajuda do NANDA, que é composto por universalização de problemas encontrados nos pacientes pelos enfermeiros. Então, o diagnóstico de enfermagem, através de várias literaturas, nos traz como sendo o quê? Um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo. Então, vale ressaltar aqui que é necessário que o enfermeiro ele tenha muito conhecimento científico teórico para realizar, então, esse julgamento clínico de maneira fidedigna. Planejamento de enfermagem, nossa terceira fase do processo, né? Então, ela vai ser elaborada uma assistência aqui a ser realizada por uma determinada pessoa, conforme o diagnóstico, então, levantado. E a quarta, a implementação, intervenção ou prescrição. O que diferencia é apenas a denominação, porém, então, o objetivo é o mesmo. Nessa fase, vai ser aplicado o que foi planejado, né? Então, é aqui de forma individualizada
que tem por objetivo prevenir, promover, proteger, recuperar e fornecer, então, o quê? A manutenção à saúde desse paciente. E a quinta, né, fase, a última do nosso processo, porém não menos importante, a evolução de enfermagem. Então, aqui é o relatório diário das mudanças, né? Aqui que nós vamos detectar os cuidados que necessitam, então, serem modificados. Então, é através dessa fase que chegamos até, então, à alta do paciente. Metodologia, né, que foi feita, a pesquisa bibliográfica, os bancos de dados, que foi coletadas as informações da BDENF, Sinal, Lila, Medline, as palavras de busca dos artigos, então foi a revisão e sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem informatizada e a sistemação da enfermagem, tá? Então, eu apresentei aqui para vocês o funcionamento da SAI, do processo de enfermagem. Então, foram analisados 6 artigos, onde verificou-se algumas percepções do enfermeiro perante a SAI e a SAI informatizada. Então, quais foram as dificuldades apontadas por esses enfermeiros? Primeiro, falhas na implantação, né? Ou seja, o que isso, essas dúvidas não esclarecidas, gera o que no enfermeiro? Isso vai resultar na perda de estímulo, né? Obstáculos internos, exemplo, estruturas institucionais, e resulta em que? Desmotivação, falta de pessoal para trabalho, mão de obra, desmotivação, sobrecarga de trabalho. Foi levantado também no estudo desconhecimento da lei do exercício profissional. Então, até onde esse profissional pode ir? Até onde ele pode chegar sem o conhecimento dessa lei do exercício? A falta de liderança também foi levantado. Não tem liderança, não tem organização, não tem processo. O aprendizado na graduação, a forma como ocorre o aprendizado na graduação, e se resulta em desconhecimento de como realizar o nosso primeiro passo, a nossa primeira fase do processo, um exemplo, o exame físico, né? Falha na educação, né? Então, não assume o papel de educador. Como vai cobrar um processo de enfermagem se não educa, se ele não ensina? Excesso de pacientes, número excessivo de pacientes para evoluir, para prescrever, resulta em quê? Sobrecarga de trabalho. Ele nem termina de prescrever, de fazer uma prescrição, e já tem outro esperando para evolução. Então, cadê a organização sem esse processo, né? E a negligência do processo de enfermagem. Então, perceberam também a falta de realização do processo de enfermagem, ou até mesmo a não aplicabilidade do mesmo. Então, tornando difícil uma assistência clínica. Como dar assistência sem processo? Né? Se necessitamos de começo, meio e fim. Acomodação. Profissionais acomodados com um tipo de assistência rotineira, deixando de se aperfeiçoar profissionalmente. E a interpretação de interposição. Na pesquisa também foi realizada, eles perceberam, né, na pesquisa que foi realizada, que consideram como mais uma tecnologia que se interpõe entre os profissionais e os clientes. Ou seja, é só mais uma ferramenta, né? Então, eles consideram isso como uma obrigação ter que fazer. Então, a maioria de todas essas percepções que foram apontadas e levantadas nesse estudo, ela fala o quê? Ela aponta a maioria como as dificuldades, né? Todas as dificuldades podem resultar numa insatisfação do enfermeiro quanto à realização da SAI. Então, qual que é o posicionamento do COFEM? Né? Vale ressaltar que em 2002 ficou determinado, então, pelo COFEM a resolução do número 272, né, a obrigatoriedade da implementação do processo de enfermagem em todas as suas fases
e em qualquer estabelecimento de saúde com registro em prontuário, ou seja, tornou-se então uma obrigatoriedade esse processo de enfermagem. E as minhas considerações finais, né? É evidente ainda hoje as dificuldades na implementação da SAI e da SAI informatizada. Hoje nós já temos o PEP, né? Que é o prontuário eletrônico do paciente. Ali você joga toda a informação necessária e aquele prontuário te ajuda muito. Então, isso tem trazido uma certa dificuldade para os profissionais da saúde, ainda hoje é uma realidade. Então, fazendo com que haja uma visão desse sistema como uma cobrança excessiva e tempo perdido. Então, adotar medidas como cursos de aperfeiçoamento dessa ferramenta seria importante, programas de educação continuada, adequação do quadro de funcionário para melhor distribuição do processo de trabalho, e ainda temos que persistir na tarefa de identificação e desenvolvimento desses conceitos, realizando um cuidado profissional com conhecimento, competência e que seja eficaz para a clientela. Então, a qualidade hoje, ela é uma obrigação para a conquista, né, de um resultado satisfatório que anseia em satisfação de clientes num ambiente considerado instável, competitivo e em constante mudança. Essas são as minhas referências bibliográficas que foram utilizadas para a apresentação do TCC. Obrigada. Obrigada, Dislane, pela apresentação. Se você quiser fechá-la agora, deixar só na nossa imagem. Certo. Pronto. Fechou aí, né? Fechou. Fechou. Passou, tá mais tranquilo agora? Respira. Oh. Respira. Oh, muita informação. Ela ligou o motorzinho e... E o tempo pressiona muito a cabeça da gente. Meu Deus do céu. Lidar com o tempo é muito difícil com tanta informação. Quer começar, Elaine? Posso começar? Bem, Dislane, acho que a sua apresentação foi boa. Você demonstrou que estudou o assunto, né, para estar apresentando. Você estava um pouquinho nervosa, a gente percebia que você estava um pouquinho ansiosa, não sei nem se a gente pode classificar como nervosismo, acho que é muito mais uma questão de ansiedade mesmo, né? E o assunto não é um assunto, o assunto que você escolheu não é um assunto fácil, porque é um assunto que tem muitas vertentes, né? Ele tem muitas vertentes, a gente tem muita publicação a respeito, mas as publicações, cada uma tem uma vertente, então, assim, selecionar artigos relacionados ao processo de enfermagem, né, à sistematização de enfermagem, tentar colocar esses artigos em um nicho só é muito difícil, porque tem muita coisa sendo publicada, mas tem uma coisa importante, você citou as figuras mais importantes aí do processo de enfermagem, Wanda Horta, Tanuri, né, que são figuras, assim, que alicerciaram esse processo de enfermagem, fundamentou com a questão do COFEN, né, do Conselho Federal, e apontou que realmente dentro da própria enfermagem ainda não há uma consistência desse processo de enfermagem, ainda existe um desconhecimento, uma falta de aceitação por, acredito eu, preguiça de estudar um pouco mais, porque o processo de enfermagem facilita a nossa assistência, qualifica a nossa assistência, porém exige um envolvimento do enfermeiro muito grande, né? Na verdade, esse enfermeiro ele tem que ter uma bagagem de conhecimento muito grande. E quando se fala lá que uma das suas percepções nos artigos que você leu, você falou que você leu 6 artigos. Quantos artigos você identificou ao todo?
Quando você colocou quando você colocou as palavras-chave, quantos artigos apareceram para você? Nossa, muita coisa, muito. Só que eu tive muita dificuldade em selecionar pela diversidade de artigos que apareceram para mim. Muita coisa, é o que você falou. É um estudo muito grande, então acaba se tornando um pouco difícil na seleção. E aí você não estabeleceu os critérios. Olha, vou selecionar artigos com tais características, dá só na questão que o texto está publicado na íntegra. Você estabeleceu algum critério para você selecionar esses 6? Ou você leu todos os resumos que você viu e falou, não, vou pegar esses 6? Não, eu vi através do nome que foi lá procurado, na palavra-chave, uma percepção, as percepções que me chamavam a atenção e eu fui tentando tirar. Lógico que a gente, obviamente, não consegue pegar todos, mas o que eu fui vendo que me chamava a atenção, eu fui selecionando. E de quanto tempo a quanto tempo? De que ano a que ano que você pegou? Então, o problema entrou aí devido à quantidade de artigo. Teve artigo de 2010, porque eu sei que tem uma referência de 10 anos, que a gente precisa pegar esse artigo. Teve artigo de 2016, que eu peguei. Porém, teve artigo de 2002, com que aquela percepção me chamou a atenção e eu não consegui procurar a atualidade devido à quantidade de artigos que tinha no banco de dados. Certo. Quando você fala em falha na educação, o que você entende por essa percepção? Falha na educação. Tá lá no teu slide das percepções lá. Tá. Falha na educação, eu acho que o enfermeiro, hoje ele tem agregado muito valor em vários aspectos, né? Não é o aspecto a palavra que eu quero usar. Vários conhecimento, né? Gestor, educador, liderança. Na parte da educação, eu acho que uma equipe de enfermagem, ela necessita de uma educação continuada para que todo o processo naquele setor, ele seja de forma fidedigna, de forma eficaz. Então, para que aconteça de uma maneira do cuidar necessário desse paciente, é necessário uma educação continuada, é necessário educar, é necessário ensinar para que o enfermeiro venha poder a cobrar da equipe. Tá. E você acha que na formação esse enfermeiro está sendo bem formado? Sim, vai depender tanto da pessoa que sai da graduação. Eu quero ser um enfermeiro, eu resolvo ser enfermeira a partir do momento que eu decidi entrar na faculdade de enfermagem. Então, eu vou ser um enfermeiro, eu tenho que ver o que vai ser melhor para o meu paciente. Educar a minha equipe é necessário para o cuidado do meu paciente, a gente tem que buscar o melhor para dar para ser um profissional de qualidade no mercado. Esse é o diferencial hoje, né? Esse é um diferencial. Certinho. Dri, passa a bola para você. Tá bom, obrigada. Parabéns, Gislaine, pela apresentação. Você sempre foi uma excelente aluna, né? Sou suspeita para falar. Acho que foi minha primeira turma de enfermagem, se eu não me engano. Então, é um prazer estar aqui na sua banca, tá? Você fala muito bem, né? Tem uma dicção muito boa. Você acha? Ai, que bom! Tem uma dicção boa, né? Explana muito bem, explica muito bem. Então, assim, ficou bem claro, né, o que você quis passar com a sua apresentação. Eu fiz uma anotações em relação à questão metodológica, mas a Elaine já te perguntou, né, os critérios que você utilizou, o intervalo de tempo, e aí você já respondeu. E eu queria fazer uma pergunta-chave. Você falou de várias percepções ali que você encontrou, né, pelos artigos que você leu para construir aí o seu trabalho. A maioria das percepções foram percepções um tanto quanto negativas, né? O excesso de trabalho, né? Ter ele que fazer uma evolução, já ter outro paciente esperando, né? Déficits aí até mesmo na educação, o local de trabalho, enfim. Qual a sua sugestão
né? Pensando aí que você vai atuar numa unidade de saúde, seja um hospital, uma UBS, como que você poderia estar interagindo com essa equipe de saúde para tentar amenizar essas percepções que agora você tem a partir do teu estudo? Olha, então, a gente tem várias ferramentas para ser utilizado, principalmente na parte gerencial do enfermeiro, né? O enfermeiro, ele tem várias ferramentas de uso, por exemplo, o Ishikawa, que ele detecta problemas, né? Eu vou observar o que a minha equipe está precisando, eu vou dialogar, eu vou conversar, e através desses problemas levantados, a gente vai utilizar ferramentas de gerenciamento para que isso seja resolvida, né? Então existe uma gama de ferramentas de gerenciamento hoje para nós, para estar nos ajudando, é como a Elaine falou. Então existe uma preguiça, literalmente, de você fazer aplicar um trabalho com a equipe de forma com uma grande qualidade, né? A SAI, ela é o que me chama a atenção nela, que ela é uma ferramenta organizacional, ela é uma ferramenta operacionalizada. Então, tudo que você vai fazer dentro de uma instituição de saúde, você lidando com a equipe de maneira humana, procurando entender a tua equipe, liderando, sendo gestor, acho que tudo vai fluir bem. Então, eu iria partir em tudo que é fornecido para que eu venha ter um bom resultado no mercado como uma profissional. Eu iria buscar. Tá, joia. Você acha que o mercado de trabalho já é assim ou ele precisa ser modificado? Precisa ser. Então, há exceções, né? Nós sabemos que temos exceções no mercado de trabalho, graças a Deus. Às vezes a gente ainda cai na mão de uns anjos na vida, mas é muito precário ainda hoje. Eu vejo enfermeiro formado trabalhando frustrado, né? Porque não é reconhecido. Tá, mas você sabia que não era reconhecido quando você entrou numa graduação. Então, o paciente não tem culpa, né? Então vamos dar o nosso melhor, só que hoje a gente não vê. É o que a gente menos vê é a dedicação, infelizmente, do profissional. Eu Fica acho que na rotina. vocês profissionais da enfermagem são o que mais passa tempo com o paciente, né? Porque o médico vai ali, faz o diagnóstico, na maioria das vezes prescreve a medicação que é necessário, mas todo o cuidado fica por conta, né, do enfermeiro. Então, a interação enfermeiro e paciente, eu acho que que tem que ser, assim, extremamente humanizada, né? É um contato mesmo, é um amor à profissão, uma doação, porque vocês, né, literalmente ali são responsáveis pelaquela vida, né, que estão ali cuidando. Sim. Então, assim, o processo de trabalho de vocês realmente é um trabalho de extrema doação. E por trás daquela vida tem uma família, né? Tem entes queridos que estão lá fora esperando o resultado do teu cuidado para aquele paciente. É, Então, o processo do cuidar não fica só naquele paciente, né? Engloba muita coisa, então é muita responsabilidade. com certeza. Bom, Gislaine, das minhas considerações era isso. É bom quando a gente fala a segunda, assim, né? Porque a primeira já faz um monte de consideração. Então, olha, e a Elaine, nós vamos fechar o nosso áudio, a nossa câmera, para a gente fazer, né, a decisão aqui da nota e voltar aí com a sua ata, tá? Você pode ficar com a sua câmera aberta que a gente retorna aqui com a nossa, tá Tá bom? ok, tá jóia.
Já voltamos, Flor. Voltando. Pegamos com notícias ótimas de vocês. Eu acho que esse é o pior momento, principalmente para mim hoje. Vou dar espera, né? Gislaine, a Elaine vai ler a sua ata, tá? Só um instantinho que eu já leio, só vou arrumar aqui, tá? O nosso horário. Tá muito chique, né? Com essa tecnologia a nosso favor hoje, gente do céu, nós estamos muito chique. Ah, essa tecnologia, apesar que eu tô meio cansada dela, viu, Gislaine? Tô com uma vontade de ver gente, conversar com gente, abraçar gente, pelo amor de Deus. Eu também. Nossa, não é fácil, não. Tá travado aqui. Peraí que eu tô terminando aqui, só que eu não deixei digitado que faltava colocar os nomes, aí eu já ponho para você. Tá jóia. Tinha que colocar... Tem que colocar a nota aqui, daí eu já leio. Deixa eu já centralizar ela, que eu compartilho minha tela e leio. Pronto, voltando. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Então tá aí, Gislaine, a ata de defesa pública de TCC. Não apareceu ainda, agora sim. Aí, aos 19 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams Microsoft da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram os professores da banca examinadora abaixo relacionados para a defesa oral do TCC intitulado Percepção do Enfermeiro perante a SAI, sob a responsabilidade da discente Gislaine Luiza Pereira, apresentado das 8 às 8h20, com o conceito final de 3.900 pontos, tá? Então, Gislaine, você está aprovada, tá, meu Deus do céu, glória a Deus. Gente, graças a Deus, eu fiz o meu melhor nas condições que eu tive para fazer. Então, tô feliz, que era o que eu precisava. Tô feliz. Eu acho assim, a gente tem que ser justa com as coisas, Gislaine. Eu sei que você teve alguns obstáculos na construção desse TCC, né? Mas a gente percebe na sua apresentação que mesmo por todos os obstáculos que você passou, que você estudou o assunto, veio e nos trouxe um assunto atualizado, com os nomes importantes relacionados a este assunto. Então, é isso que importa, né? Foi, assim, o comprometimento que você teve aqui conosco na hora de apresentar. Você está de parabéns, você sabe o que eu penso a seu respeito, não preciso nem repetir aqui, né? Já te falei isso inúmeras vezes, a Adriele hoje expôs também, então não é uma percepção só minha, né? Enquanto professora, você sabe que por onde você passou, você semeou aí a sementinha do compromisso, né? Do envolvimento. Então, não seria por isso que você, por essa questão de TCC, que você não seguiria seu caminho, tá bom? Parabéns. Tá bom. Obrigada, meninas. Obrigada. Gislaine, parabéns. Agora estou emocionada, não consigo falar muita coisa. Desejo aí um caminho brilhante para você, muito sucesso, você é merecedora dessa conquista. Saiba que mesmo, né, já tendo aí formado, concluindo essa etapa, né, do seu ciclo aí de formação, que a gente vai estar aqui, né, que você pode contar conosco enquanto professores, enquanto colegas aí de trabalho, né, eu, né, considerando aí dentro da área da saúde, porque sou fisioterapeuta, mas você sabe que você pode contar com a gente independente de qualquer coisa. Então, muito sucesso, muita luz aí no seu caminho, viu? Obrigada, meninas, eu que agradeço, viu? Obrigado por todo o aprendizado, a dedicação de vocês. A gente sabe que no momento agora, né, que a gente está passando esse período de quarentena, todo mundo tendo que adaptar nas dificuldades da tecnologia, que não é todo mundo que consegue, né? Não é todo mundo que tem acesso. Então, assim, eu só tenho que agradecer a dedicação de vocês em toda a minha graduação, viu? Obrigada de coração. Um beijo, Gislaine. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.